Como vencer a tentação? Na batalha espiritual que o cristão enfrenta contra o diabo, o campo de luta principal é uma tentação. No entanto, não estamos sozinhos nessa luta. Jesus, o exemplo supremo, passou por tentativas semelhantes e venceu, mostrando que também podemos derrotar Satanás. Para entender como fazer isso, vamos examinar com atenção como Cristo triunfou em seu próprio deserto. Após seu batismo por João Batista, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, onde jejuou por 40 dias e noites. Nesse momento de extrema fragilidade e faminto, o diabo apareceu para tentá-lo. Hoje, vamos olhar para as 3 tentativas que Jesus fez. Na primeira tentativa, o diabo se moveu em sua direção e disse: "Se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães." O diabo é mestre em nos persuadir a escolher o caminho mais fácil e atraente. Jesus estava com muita fome, e ele tinha o poder para transformar pedras em pães. O diabo sugeriu que Jesus usasse seu poder para satisfazer sua necessidade imediata. Sim, Jesus precisa se alimentar de comida, mas a questão era como ele conseguiria isso. Deus o levou ao deserto sem provisões de propósito, mas o diabo queria que Jesus agisse de forma independente e encontrasse sua própria solução. O diabo queria criar um dilema na mente de Jesus: confiar em Deus ou resolver seu problema por conta própria? Jesus poderia ter usado seu poder como uma lâmpada mágica, transformando pedras em pães à vontade, exatamente o que o diabo queria. No entanto, Jesus respondeu com sabedoria, dizendo: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Ao ver este exemplo, percebemos que Jesus sempre recorre às Escrituras para enfrentar o diabo, e esse é o mesmo caminho que devemos seguir para superar nossas tentações. Uma lição importante aqui é que o diabo ataca nossas fraquezas, escolhendo as tentativas que nos abordam mais profundamente. Essas tentativas geralmente ocorrem quando estamos emocionalmente frágeis ou quando enfrentamos desejos carnais intensos. Além disso, o diabo muitas vezes faz o errado parecer certo, tornando a tentativa mais atraente. No entanto, assim como Jesus, convidamos prioritariamente a nossa obediência a Deus acima de nossas necessidades imediatas. Não podemos comprometer nossa fé e confiança em Deus por causa das dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. Agora, vamos analisar a segunda tentativa. Nela, o diabo leva Jesus à cidade santa e o coloca no ponto mais alto do templo e ele disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurança, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu à tentativa anterior, dizendo que confiava em cada palavra que sai da boca de Deus. Mas aqui Satanás está dizendo: "Ué, se você confia tanto em Deus, faça um teste então com ele. Pule daqui de cima e veja se ele vai te salvar." O diabo queria que Jesus criasse uma situação de perigo só porque Deus havia prometido guardá-lo de todos os perigos. Para isso, chegou até a usar uma passagem da Bíblia. Mas Jesus rebate, dizendo: "Também está escrito: não ponha à prova o Senhor o seu Deus." E o que podemos aprender com isso? Primeiro, o diabo usa as Escrituras. Ele pega os versículos da Bíblia isolado e os usa como se fosse uma isca, porque sabe que as pessoas aceitam qualquer ensinamento que seja acompanhado de alguma palavra de Deus. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque Satanás pode se disfarçar de anjo de luz e distorcer a palavra de Deus para seu próprio benefício. E perceba que Jesus rebateu, dizendo: "Também está escrito." Ou seja, precisamos conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor para que não sejamos enganados por algum versículo fora de contexto. Satanás é esperto e astuto, e Jesus venceu em mais um ponto, mas Lúcifer não desistiu nem um segundo. Então, o diabo logo voltou para outra. Por isso, temos que estar sempre em comunhão, orando e estudando a palavra de Deus, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, "Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar." Agora, vamos analisar a terceira tentativa.
Veja o que está escrito nos versículos 8 e 9. Depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo todos e o seu esplendor. E ele disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Se paramos para analisar essa proposta do diabo, vemos que o ponto principal não era Jesus se tornar rei, porque Deus já havia prometido isso a ele. Mas sim quando é como ele se tornaria rei. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 9, vemos que o Senhor prometeu o reinado ao seu filho depois do seu sofrimento. Já o diabo ofereceu um atalho. Ou seja, a coroa sem mostrar que não devemos querer adiantar os planos de Deus para a nossa vida e pois só Ele sabe como tudo deve acontecer. Por isso, Jesus respondeu: e retire-se, Satanás, pois está escrito: e adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E o que podemos aprender com isso? Primeiro, Satanás paga o preço que é preciso para nos derrotar. O diabo ofereceu tudo para comprar Jesus. Então, se houver um preço que o faça desobedecer a Deus, saiba que o diabo vai se oferecer para pagá-lo. E segundo, o diabo oferece atalhos. Ele oferece o caminho mais fácil até o poder e a vitória. Jesus decidiu a proposta, pois sabia que antes de reinar, ele deveria obedecer até a morte na cruz. E hoje, Satanás leva as igrejas e usa até mentiras bíblicas para converter as pessoas, usando, por exemplo, a teologia da prosperidade, a imortalidade da alma e os falsos ensinamentos, onde o homem é o centro do universo. Sendo que, na verdade, o verdadeiro caminho para apresentar Cristo às pessoas é o Evangelho, onde ele é o centro. Então, se quisermos vencer a nossa batalha espiritual, devemos agir exatamente como Cristo agiu, confiando em Deus, usando as Escrituras e resistindo ao diabo. Jesus nunca fez o que ele sabia que não era certo, pois estava comprometido a trilhar os caminhos que o Pai tinha para ele. Que Deus nos ajude a fazer o mesmo. E essa foi mais uma palavra de fé. Se você gostou, compartilhe essa mensagem com seus amigos e se inscreva aqui no canal para você não perder o próximo vídeo. Deus abençoe.